Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E nessa videoaula de hoje falaremos sobre ventilação mecânica no paciente com síndrome do desconforto respiratório agudo, com a famosa SARA. Então essa videoaula será dividida em duas partes. Nessa primeira parte iremos conceituar o que é SARA, como se dá o diagnóstico e falaremos sobre os parâmetros iniciais, volume corrente, pressão de platô, FiO2, como ajustar e quais são os alvos para esse paciente. Na segunda parte, aí os demais parâmetros ventilatórios e algumas intervenções que também são bem-vindas no paciente com SDRA. Então, se você se interessa por esse tema, você está na videoaula certa. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa aí o seu like, também compartilhe esse conteúdo com os seus colegas e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal. Então é isso, bora pro vídeo. Ok, gente, como já sabemos, todo o material que será aqui apresentado, aqui exposto, é baseado na última orientação prática de ventilação mecânica, publicado no ano de 2024. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ventilação mecânica na SARA, na sua parte 1. Tudo começa aqui, ó, em relação a diagnóstico e classificação. Lembrem que a SARA é uma doença inflamatória que está associada, né, com presença, portanto, de edema. Existe ali também uma hipoxemia que é natural dessa doença. E o diagnóstico, já temos também um vídeo aqui no canal falando exclusivamente sobre o diagnóstico, mas não custa relembrar que esse diagnóstico ele é dividido em 4 critérios. O primeiro critério, presença de fator de risco e uma piora desse paciente num período muito curto. Então veja que esse paciente ele precisa piorar em até 7 dias, então existe aqui uma questão temporal associada, tá? Então veja aqui, ó, temporalidade dentro de uma semana após esse paciente ser exposto a um fator de risco. Lembre que o fator de risco ele pode ser dividido em pulmonar e extrapulmonar, direto e indireto. Então, pulmonar você vai pensar, por exemplo, na pneumonia, no extrapulmonar, numa sepse, uma sepse que não seja de foco respiratório. Uma outra questão que você deve analisar é edema. Falamos, é uma doença inflamatória que tem edema. Esse edema do paciente com SARA é um edema inflamatório, ou seja, esse paciente ele não pode ter, por exemplo, sinais de descompensação cardíaca, porque aí ele pode realmente evoluir com edema, mas é um edema associado à descompensação cardíaca e não inflamatório. É por aumento da pressão hidrostática e não por inflamação. Esse paciente não pode ter uma sobrecarga volêmica, que também aumento da volemia aumenta a pressão hidrostática e favorece o extravasamento do líquido. O outro ponto é em relação à imagem. A imagem, o paciente ele precisa ter opacidade que seja bilateral, avaliado através de raio-x, avaliado através de tomografia, né? A última atualização dessa definição traz também o uso aqui, ó, da ultrassonografia. E essa opacidade ela não pode ser explicada por nódulos, por derrame, atelectasia. Então, realmente é por alteração do parênquima pulmonar. E o quarto item, então falamos de tempo, falamos de edema, imagem, e o quarto item é em relação a nível de oxigenação. Observe que nessa classificação aqui se divide no paciente não intubado e no paciente intubado. Vamos focar aqui no paciente intubado, porque será a linha que seguiremos dentro dessa videoaula. No paciente intubado, a SARA, a partir de agora, será classificada em leve, moderada e grave. Na lesão leve, o que você vai apresentar? O paciente apresenta uma relação PaO2-FiO2 entre 200 e 300. Na moderada, entre 100 e 200. E na grave, menor ou igual a 100. Tá? Lembrando que para isso você precisa de uma PIP ali maior ou igual a 5, por exemplo. E
Uma atualização também que essa última definição de 2023 trouxe é a inclusão da relação saturação FiO2, que também já falamos em uma outra videoaula aqui no canal. Se esse paciente apresenta uma saturação FiO2, tá? Então você vai pegar a saturação do paciente e dividir pela fração inspirada de oxigênio que você está ofertando a esse indivíduo. Se essa relação estiver entre 235 e 315, SARA leve. Se estiver entre 148 e 235, é moderada. Se tiver menor ou igual a 148, é uma SARA grave. Então, a partir desses 4 itens, você consegue dar o diagnóstico. Lembre, ele precisa dos 4 itens e também classificar esse paciente em leve, moderado ou grave. Ok. A partir do momento que o diagnóstico foi dado, você começa a ventilar esse paciente de maneira protetora. E por isso que aqui falaremos agora sobre ventilação mecânica protetora. O que é que você tem de maior evidência? Você tem a utilização de volumes correntes baixos. Lembrem que a área funcional de um paciente, a área pulmonar funcional de um paciente com SARA é uma área reduzida. Então, eu não posso ventilar esse paciente igual ventilo, né, outros pacientes sem lesão de parênquima. A pressão de platô ela tem que estar limitada, e veremos, né, um valor menor ou igual a 30. Evitar vile, então evitar o quê? As lesões pulmonares induzidas pela ventilação mecânica, e aqui podemos citar barotrauma, volutrauma, atelectotrauma, biotrauma, são todas lesões que estão associadas com excesso de volume, então a hiperinsuflação desse pulmão, tá? A lesão pulmonar por excesso de pressão, abertura e fechamento cíclico desse alvéolo, né, que corresponde ao volutrauma, ao barotrauma e ao atelectrauma ou atelectotrauma, respectivamente. Além disso, controlar a driving pressure, né, que nada mais é do que a pressão de distensão alveolar, e também já falamos hoje muito sobre a lesão, né, mecânica desse alvéolo, que é o mechanical power, visto estando associado muitas vezes com frequências respiratórias mais elevadas, tá bom? Além disso, existem já alguns trabalhos aí falando, mas nada ainda muito definitivo, sobre a utilização de volumes correntes de acordo com a complacência do paciente. Beleza. Em relação ao modo ventilatório, não existem evidências em relação a, nas primeiras 12 horas de ventilação, se ventilar no modo VCV ou ventilar no modo PCV altera desfecho. Não existem evidências nesse sentido e, portanto, você pode tranquilamente utilizar um ou outro. Vai depender do quê? Da condição clínica do paciente, da mecânica pulmonar desse paciente e também da expertise desse profissional. Mas em relação a desfechos, ventilação a volume ou a pressão não alteram esses desfechos. Em relação ao volume corrente, o volume corrente, diferente da diretriz lá de 2013, essa orientação prática, ela fala de volume corrente ajustado de 4 a 8 ml por quilo. A última diretriz falava de 3 a 6 ml por quilo. Aqui você tem ali uma margem um pouco maior, de acordo com a impedância do sistema respiratório desse paciente. Mas existe ali uma recomendação de iniciar com 6 ml e estabelecer esse volume de acordo com a complacência, de acordo com a pressão de platô, com a pressão de distensão alveolar. Lembrar que você precisa utilizar essas fórmulas que já estão bem consolidadas, né, para homem e para mulher, em relação a encontrar o peso predito desse paciente e, a partir desse peso predito, multiplicar por 6 ml, e aí você acha o volume corrente ideal para esse indivíduo. A FiO2, qual é o valor ideal de FiO2? É aquele que mantenha uma saturação-alvo de 92% a 96%. É o menor valor possível que mantenha a saturação entre 92% e 96%. Então, eu estou lá com o paciente FiO2 de 80%, saturando 90%.
eu preciso aumentar essa FiO2, tá? Estou lá com o paciente FiO2 de 80%, saturando 99%. Eu posso o quê? Baixar essa FiO2, porque o meu alvo é entre 92% e 96%. Além disso, controlar a pressão de platô e também a pressão de distensão alveolar, né, que é essa driving pressure. A pressão de platô, já bem estabelecida nesses últimos anos, ela tem que ser menor ou igual a 30 centímetros de água. A driving tem que ser menor ou igual a 15 centímetros de água. Lembrando que para pacientes obesos, essa driving pode chegar até ali o valor de 17, tá bom? Então, eu vou ajustar um volume corrente, por exemplo, coloco lá 6 ml por quilo. Calculo a pressão de platô. Pressão de platô está de 32. Tenho que diminuir um pouco esse volume corrente para também diminuir essa pressão de platô, visto que ela está refletindo ali a acomodação desse volume dentro do pulmão do paciente. Em relação à frequência respiratória, a recomendação, essa última orientação prática, ela traz iniciar com 20 incursões por minuto, né? Incursões respiratórias por minuto, podendo chegar até 35 e, de acordo com a condição do paciente, até 45 incursões por minuto. Vale ressaltar aqui duas coisas. Primeiro, sempre que você aumentar essa frequência, observe, avalie o mechanical power. Como dito anteriormente, esse mechanical power tem relação com a frequência respiratória. Uma outra questão é avalie se esse aumento substancial de frequência não está gerando no paciente uma situação chamada de alto PIP. Se não tem alto PIP e se a mechanical power estiver controlada, a frequência pode chegar até 35, a depender do caso, até 45. Um outro ponto importante em relação a isso é, a partir do momento que você ventila um paciente, não ventile pensando em normalização do CO2. Esse paciente, pela estratégia ventilatória, ele tende a apresentar um certo grau de hipercapnia. Então, nesse paciente, mais importante do que o valor do CO2 é o valor do pH. Então, esse ajuste de frequência é muito mais de acordo com o pH do que com o valor de CO2. Então é isso, gente. Falamos aqui da primeira parte, só a primeira parte de ventilação mecânica no paciente com SARA. Na segunda parte, falaremos sobre ajuste de PIP, recrutamento alveolar, posição prona, dentre outras estratégias para ventilação desse paciente. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, também deixa aí o seu like, compartilhe esse conteúdo com os seus colegas e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos, inclusive da parte 2 desse vídeo sobre ventilação mecânica na SARA. É isso, até o próximo vídeo.